Queridos, eu quero pregar neste momento para o seu coração. Eu quero falar uma mensagem de salvação, dando continuidade ao culto ao ar livre. Eu quero falar para você, no meio da tua semana, da tua correria. Permita-me te dizer sobre o conhecimento de Deus, com a sua licença. Qual é o conhecimento que você tem de Deus? Aqui nessa blusa está escrito uma referência bíblica. Está escrito lá no primeiro livro dos reis de Israel, no seu capítulo 8, no versículo de número 60. Até que todos saibam que só o Senhor é Deus, que só tu és Deus, somente é um Senhor. Escute o que eu quero te dizer, preste atenção. Conhecimento, era digital, era dos streams, humanoides, avanços da tecnologia, das ciências em geral, globalização da informação, acesso a todos os países do mundo por meio da informação. Antes era por cartas. Antes das cartas de papel A4, tinha também a questão dos pergaminhos, na época de Moisés no Egito. O conhecimento foi aumentando. Como disse o profeta Daniel, que os últimos dias do ser humano na terra seria dias do crescimento do conhecimento. O próprio livro do Apocalipse diz sobre uma estátua que receberá como um fôlego de vida. Aí a gente vê humanoides com seu software, com programa de computador de inteligência artificial. Nós vemos, nós percebemos, nós entendemos a necessidade do conhecimento de Deus. De tudo se conhece um pouco hoje. Tem diversos tipos de exagero. Vivemos também a alienação da informação. Como eu sempre digo, existem pessoas absolutistas querendo dissertar sobre tudo. Existe cheio de médicos autodidatas, cheios de juízes autodidatas. E como qualquer autodidata é limitado, nós sabemos o motivo dessas alienações, dessa falta de noção, dessa falta de conhecimento, dessa falta de dominar muitas áreas do conhecimento humano. Mas de tudo que se deve aprender nessa vida, você precisa aprender com Deus, em Deus, isto é, estar na presença dEle. Porque você ouve de Deus nos streams, nas redes sociais. Você ouve de Deus na internet, no Facebook, Instagram, YouTube, Telegram e outras mais, no X. Ouvir de Deus, conhecer Deus, de ouvir falar, pelo que o vizinho fala, pelo que passa na televisão, isso não basta para a salvação. Até que todos saibam que tu és Deus, ou seja, esse até nos revela que há um tempo determinado para que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Daí a globalização da informação pela internet. Hoje você descobre a verdade do Evangelho se você quiser seguir a Bíblia como ela é. Se você olhar pela visão que Jesus ensinou e passou a nova aliança, o novo testamento, um novo concerto, um novo relacionamento, isso é conhecer Deus intimamente. Sabe por que a sociedade brasileira não prospera espiritualmente? Sabe por que maldições não são quebradas? A falta de conhecimento de Deus. Não é conhecer de distância, não. Como Jó disse, antes eu ouvia só de falar do que falavam. Ele conhecia Deus só de ouvir falar, como a Bíblia diz. Hoje é tempo de você se apegar a Deus. É tempo de você se apegar a Jesus Cristo. Se você conhece a Deus, você sabe qual é o plano dele para a tua vida? Seria só as bênçãos materiais?
Seria só as correntes financeiras que são pregadas hoje, estão em primeiro lugar em muitos lugares, em muitos corações e em muitos templos físicos. Mas deixa eu te falar, Jesus morreu na cruz para te levar para o céu, não para te deixar rico na terra. Deus cuida dos seus filhos, cuida. Mas os filhos de Deus também passam por dificuldades. É só você olhar os apóstolos. Com a exceção do apóstolo João, que foi morto, que faleceu, todos os outros foram assassinados. E a exceção de Judas, que traiu, se enforcou, se suicidou. Mas, preste atenção, cristianismo, conhecer a Deus é pagar um preço contra o mal. É um caminho de cruz, é um caminho de arrependimento. Vai ter que sufocar a carne, vai ter que dizer não para a carne. Afinal, não é fácil ser crente. Vai ter que tentar a cada dia melhorar, não ter prazer no pecado, buscar fidelidade com Deus. É isso que importa para o meu e teu viver. Conhecer a Deus. Nós estamos vivendo uma época na internet, muitos dizem conhecer Deus, multidão de gente diz que conhece Deus. Conhecer Deus, buscar a Deus, colocar o coração e a mente diante de Deus. Levanta os teus olhos, as tuas esperanças, abre o teu coração em forças e busca e luta pela tua vida por meio de Jesus Cristo. A bênção será dada da salvação. Busque conhecer a Deus segundo a Bíblia Sagrada. Busque a orientação da salvação, do ensino de Jesus Cristo. Busque conhecer a Deus por meio da pessoa de Jesus Cristo, da forma que Ele ensinou, compartilhou o amor, exortou sobre o mal, ensinou e repreendeu aqueles que Ele ama. Escute o que eu quero te dizer. Existe uma multidão de pessoas que diz que conhece Deus. A ponto até de um Deus só, o Criador dos céus e da terra, não ser o suficiente. Conhece Deus, mas quer outros deuses. Pecado de idolatria, os idólatras não entrarão no reino dos céus. Conhecer a Deus, teoricamente, a distância não, intimidade, relacionamento, vindo pelo plano dele, da maneira que ele escolheu, um caminho que ele traçou, a porta que se abriu na salvação, quando Jesus abriu os peitos, alargou o coração, esboçou o amor na cruz do Calvário. Pense nisso. Pense o tanto que é importante. Hoje Deus te chama e te cobra a intimidade. Conhecer a Deus. Deus te chama e te cobra a intimidade. Conhecer o Senhor Jesus Cristo. Conhecer a Deus é viver na presença do Espírito Santo. Quem conhece a Deus se arrepende de quando peca. Quem conhece a Deus se mantém, permanece afastado do pecado. Não adianta eu dizer que eu conheço a Deus e viver uma vida de legalidade de pecado. Mesmo sendo pecador, mas lutando contra os meus pecados. Por quê? Porque Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. Se Ele morreu por mim, eu tenho que lutar, carregar a minha cruz, como Ele disse. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e me siga. Isso é conhecer a Deus. Conhecer a Deus é valorizar o Evangelho. Conhecer ao Senhor, Criador dos céus e da terra, é ter prazer em ler a Bíblia. É ter prazer em orar. Se não, nesta época de alienação, multidões que dizem conhecer a Deus, que diz Senhor, sabe o que Jesus disse? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Conhecer a Deus é ter amor pela pessoa de Deus, amor pela pessoa de Jesus. Conhecer a Deus é ter paz com Deus. Se o pecado aborrece a Deus, eu vou aborrecer o pecado para eu poder ter paz com Ele. Sabe o que a Bíblia diz? O apóstolo Paulo disse
A Bíblia Sagrada, ela diz que os vossos pecados fazem separação entre vocês e Deus. Conheça a Deus, o Deus de carinho. Conheça a Deus, o Deus de amor. Conheça o Deus de santidade. Conheça o Deus de paz. Conheça o Deus juiz. Conheça o Deus salvador. Conheça o Deus criador. Conheça aquele que sofreu a sua vida no ventre da sua mãe. Mas conheça, agarre-se a essa oportunidade, mas não parta dessa vida sem ter intimidade de um conhecimento profundo com o Criador. Deus te abençoe. O Espírito Santo se revela a cada dia na sua busca por Deus. Busque a Deus. Siga pela pessoa de Jesus Cristo. Busque orientação pelo Espírito Santo. Coloque o coração em arrependimento. Dobre o teu joelho, entrega a sua vida a Jesus e levante as mãos para a esperança, para o alto. Levante, porque existe Jesus, um rei que vive para sempre e o seu reinado é eterno. Deus abençoe, em nome de Jesus. É isso que eu queria falar. Sabe por que a mensagem do Evangelho não envelhece? A mensagem do Evangelho não envelhece. Não é por causa do pregador, não. É por causa do Espírito que mantém a Bíblia Sagrada. Já atacaram fogo em tanta Bíblia, mas ainda fizeram mais Bíblia. Jesus, Ele te oriente neste dia de quarta-feira. Jesus te proteja nas tuas batalhas espirituais. Senhor Jesus, te guarde no meio das tuas aflições. Na tua alegria, nas tuas distrações, Deus venha te dar sabedoria e te colocar o pensamento certo. Deus abençoe.